Bom, vamos lá. Bem-vindo a todos, né? Gratidão pela presença, pela energia, por essa formação de egrégora que teremos aqui hoje. Agradecimento aqui de novo especial para os meus amigos aqui de Londrina, meus amigos de São José, né? Muita felicidade em tê-los aqui conosco hoje, aproveitando essa energia maravilhosa. Muita gratidão realmente por todo o processo que eu passei lá e hoje vivendo aqui com vocês, podendo proporcionar, né, esse belo processo da minha vida, da minha jornada também para vocês, né? Bom, hoje nós teremos uma sessão mais que especial, né, da chave da vida, que o Gilberto vai esclarecer um pouquinho mais. E lembrando que eu vi que tem gente aqui de primeira vez, né? Então, uma primeira sensação de relaxamento, né? Vocês vão entender essa amorosidade, esse relaxamento. Respiração é importante. Respira pelo nariz, solta pela boca, olha para cima, não quer ficar olhando muito para baixo, né? Importante olhar para cima. Passar um aperto maior pode nos chamar, nós vamos estar aqui hoje, eu, Gilberto, Elisângela, tal, para auxiliá-los, tá? No que for preciso, fiquem tranquilos. E que cada um hoje possa ter o seu melhor processo interno, né? De novo, a gente sabe aqui, todos os processos são internos, né? Nada é externo, tudo acontece dentro de nós. O chá nos ajuda a astralizar, ou seja, a amplificar os nossos processos. E é isso que nós vamos pedir aqui, para que cada um tenha a sua consciência, o seu despertar de uma maneira muito amorosa. Então, podemos, todos com o copinho na mão direita, né? Vamos lá? Eu sou o que eu sou, diante do sol que existe dentro e fora de nós. Que essa experiência seja astral e positiva a todos. Que assim seja. Amém. Podemos beber? Tudo de uma vez só, como diz uma amiga minha. Com o tempo, né? Isso é interessante. Eu também adorava deitar, né? Relaxar a cabeça. O Zé ali, ó, colocava travesseiro, almofada e tal, e o tempo vai passando, você vai se conectando melhor tal, e você vai entendendo que a coluna reta é legal, é importante, é um ganho, mas faz parte de um processo, né? Entendo que, não, tá tudo bem deitar a cabeça, tá tudo bem, né? Encostar, recostar, faz parte. Eu também já recostei bastante, né? Já usei bastante almofadinha, faz parte, tá tudo bem para todo mundo, né? Então, eu falei dessa questão daqueles que são a primeira vez, nosso casal, quem mais? Aqui, ó, temos 4 aqui na primeira vez, então, de novo, o chá, ele traz os seus benefícios internos, né? Como uma ferramenta que a gente chama astralizadora, né? Uma ferramenta de ampliação da consciência do processo, que são os nossos processos internos, né? Aquilo que a gente muitas vezes precisa enxergar, que a gente precisa colocar atenção, né? E o chá nos ajuda a nos aprofundar nessas atenções, nesses processos internos, para a gente começar a replicar isso no nosso dia a dia, né? Eu sempre digo aqui que o chá é uma ferramenta, mas aonde nós vamos, de novo, praticar vai ser o nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas reações, aquilo que acontece ali na sociedade, no convívio, principalmente com os nossos entes queridos, né, com a família, onde acontecem os principais perrengues, muitas vezes, né, e é onde ali nos proporciona realmente um crescimento, uma potência importante para as nossas questões internas, né. Então, não adianta nada a gente passar, como muitos passam, uma vida bebendo chá e as transformações internas não ocorrem, né? E a gente vê muito isso hoje. Então, o que a gente quer é que a gente consiga exercer um novo papel no externo, né?
realmente auto-observando como é que a gente tem conduzido as nossas ações, os nossos processos, como é que a gente tem tratado essas relações, né? Porque os problemas vão acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Como diz aqui o Gilberto, os boletos vão chegar de qualquer jeito, mas como é que nós vamos lidar com esses problemas? De que forma nós vamos lidar com essas situações? As frustrações vão acontecer, né? De todas as formas. Como é que nós vamos tratar essa frustração? Como é que nós vamos tratar esses processos? É isso que o chá nos ajuda, que a gente possa fazer essa transformação e começar a olhar essas questões de uma outra forma, né? Isso é bastante importante para a gente levar isso para a nossa jornada do dia a dia, né? Esse é o grande intuito disso. Então, reflitam, entendam, quem está buscando uma cura aqui, internamente, né? Se coloque para você internamente o que você está precisando, né? Para que você consiga encontrar suas respostas internas, né? É importante. E se ali no meio do caminho, às vezes, né, aparece um mal-estar, famoso mal-estar, né? Que acontece. Eu falei aqui para alguém que estava conversando comigo, que eu falei, eu já tive bastante mal-estar, né? Já vomitei bastante. Mas com o tempo fui entendendo que era um processo que, na minha visão, também não era natural. E eu fui aprendendo a controlar isso dentro de mim. De que forma? Respirando bastante profundamente, olhando para cima, focando em um ponto, ao alto, né? Então, traz ali, às vezes, um desconforto. Então, né, a respiração é um processo muito importante, né? E se também não consegui, está aqui o gramado, né? A gente só não pede para ir no banheiro, porque aí suja, aí o próximo que vem, né? Então, o gramado todo está aqui, a natureza está aqui para isso. Quem não conseguir, vá até o gramado, volte. Se estiver passando um problema, peça ajuda. A gente está aqui para ajudar também no processo de vocês. Fiquem tranquilos, tá? Em relação a isso, todo o nosso processo aqui tem começo, meio e fim, né? Ao final da sessão, a gente vai ter o Gilberto fazendo um comentário todo sobre o que aconteceu, sobre o que a gente viveu aqui. Depois nós vamos lá partilhar os alimentos, aí nós vamos poder, né, cada um também partilhar aquilo que passou, é importante, né, ali. E aí depois nós vamos com toda a calma para as nossas casas e vamos passar ali uma semaninha também, né, mexendo internamente com os nossos processos. Obrigado por todos, gratidão, né, pela presença de vocês e que a gente forme aqui uma egrégora importante de proteção e positiva para o nosso processo. Obrigado, vou passar a palavra agora para o Gilberto. Pessoal, então, boa tarde, né? A gente já se apresentou, mas oficialmente, né, estou me apresentando para vocês, meu nome é Gilberto Franzoni, e nós estamos trazendo para vocês uma forma de entendimento em relação à ayahuasca. Então, grato, né, por vocês estarem aqui, principalmente o pessoal que está vindo lá da nossa região, muito obrigado, Letícia, Ita, Wendel, Maria, né, que estão aqui, né, colaborando com essa energia que a gente está formando aqui, que o Fábio chamou de egrégora, né? Egrégora é um agrupamento de pessoas com uma finalidade única, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? E então vamos entender, né, o que é essa sessão. As sessões instrutivas, elas têm um direcionamento, ela é guiada, então é um processo de guiança, tá? Nós percebemos ao longo da nossa experiência de ayahuasca, mais de 20 anos de experiência, que é favorável quando a gente tem uma guiança. A gente aproveita melhor a experiência. Existem outras formas de beber ayahuasca? Claro, tem. A pessoa pode beber ayahuasca e, sabe, ficar lá para um canto, lá embaixo de uma árvore. Bom, daí ela vai ter que se autoguiar. Dá certo? Dá. A gente diz que isso pode acontecer em imprevistos. A pessoa pode passar muito mal, não ter ninguém para acudir, ou ela entrar num processo que ela não compreende e não tem ninguém ali para dar uma orientação. Então, o que é uma sessão instrutiva? Por que a gente chama de sessão instrutiva? Porque aqui nós vamos dar instruções, orientações. Se por acaso a pessoa entra num processo, a gente sabe como conduzir ela para sair daquele processo de uma forma segura, amorosa, gentil, né? Então, a ayahuasca não é para passar mal. Pode acontecer, tá? Por que pode acontecer? Principalmente para os novatos. Porque a pessoa ainda não se habituou com essa nova realidade que nós chamamos de astralização. Então, como seria isso? Seria mais ou menos igual pegar um foguete e ir lá na estação espacial.
a pessoa fica virando assim, não tem gravidade, não é? Então daí ela sente, fica meio estranha, fica meio nauseada, e daí por isso que passa mal. Então no plano astral, que é esse plano que a gente acessa, que a ayahuasca permite que a gente acesse, não tem gravidade. Então por isso que a gente fica com essa sensação, né, de mobilização interna, que às vezes a gente dá um pouco de náusea. Então o que vocês vão fazer? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e olha para uma fonte de luz. Tá vendo aqui? Ó, fonte de luz. Pronto. Por que essa técnica é importante? Por que ela é válida? Essa fonte de luz é uma vibração. A ayahuasca é sensível a vibrações. Por isso que a gente usa a música. Então a ayahuasca vai nos guiar no nosso processo por meio da música. A ayahuasca nos coloca no astral, a gente tem uma percepção do astral, que é esse o nosso objetivo, e aí as vibrações vão nos guiar. Então as músicas, elas são colocadas de uma maneira tal que vai fazendo essa guiança, vai guiando. Mas se por acaso eu entro numa determinada vibração e eu não consigo lidar muito bem com ela, aí eu começo a ter essas sensações ruins. Então daí eu vou para essa técnica. Olho para uma fonte de luz, puxo o ar pelo nariz e solto pela boca. Aí eu vou mudando a minha vibração. Sabe como se fosse canal de televisão que você vai escolhendo? E a ayahuasca permite isso. Você vai mudando de sintonia. Então é um aprendizado. Depois que você aprendeu a fazer isso, você pode descer de uma forma segura para as dimensões inferiores e subir para as dimensões superiores de uma forma segura. Aí você já não tem mais esse processo de passar mal. Mas lembre-se, é uma caminhada. Você, de repente, não aprende isso na primeira sessão, entendeu? E se eu tiver a vontade de vomitar e eu não conseguir? Então, tudo bem, vocês não estão fazendo nada de errado, tá? Por quê? Porque vocês estão começando. Aí, rapidinho aqui vai ali na grama, né? Não tem problema nenhum. O responsável aqui já entende que isso pode acontecer, então tá tudo em paz. Se precisar de ajuda, a gente vai até vocês, leva um papel, alguma coisa, ajuda a voltar para o lugar, tá? Então, não tem problema. Mas, da maneira como a gente conduz aqui a sessão, a gente procura evitar isso, né? Então, é até uma parte amorosa com o nosso corpo, né? Porque o vomitar é um pouco agressivo, assim, né? Então, alguns lugares incentivam o vômito, mas a gente não incentiva. A gente entende, nós entendemos que pode acontecer, mas a gente não incentiva. Tem alguns lugares que servem a ayahuasca que falam que o vômito é limpeza. Para nós não é limpeza, para nós é distração, né? Eventualmente pode ser até fuga. A pessoa não conseguiu transmutar aquilo dentro dela, aí ela foge por esse caminho, que é vomitar, tá? Mas tudo bem, se acontecer, aconteceu. Não tem julgamento, não tem crítica, não tem nada do tipo, tá? Mas o importante é deixar o processo fluir. Nós vamos chamar vocês algumas vezes para beber um pouquinho mais de ayahuasca. Porque cada organismo é um organismo diferente. Então a gente não sabe exatamente qual que é o seu ponto. Então, de repente, para as pessoas mais sensíveis, o que a gente bebeu já é suficiente. Agora, para aqueles que não são tão sensíveis, pode beber mais meio copinho. Aí vai entrar no seu ponto ótimo. Tem outros que, mesmo assim, não chegou lá, bebe mais um pouquinho. Aí até que a pessoa entra na experiência. O importante é entrar na experiência, né? O que é a experiência? A experiência nós chamamos de borracheiro, né? É um nome, né, que vem ali de uma cultura indígena. Então a pessoa fica meio mole assim, né? Essa moleza faz a pessoa entrar dentro dela. Aí a gente sente essa necessidade de fechar os olhos e aí nós vamos para um processo meditativo guiado pelas músicas. A ayahuasca é muito seguro, tá? A ayahuasca ela é legalizada no nosso país, né? Tudo que nós fazemos aqui está em conformidade com a legislação, né? Então, está tudo bem. O local aqui é registrado, até ele colocou o CNPJ aqui na porta, né? O local é registrado, tem o CNPJ adequado para essa atuação com a ayahuasca, então fiquem em paz, tá? Nós estamos dentro da lei, estamos fazendo tudo corretamente, né? Bom, o que é a chave da vida? Então, se vocês olharem aí no papel, daqui a pouquinho eu paro de falar, tá? Porque a sensação da borracheira começa a chegar, daí eu paro de falar e a gente vai para as músicas.
A gente tem assim 10, 15 minutos, pessoas mais sensíveis já pegam meio rápido, né? Mas a gente tem ali uns 10 ou 15 minutos, até uns 20 minutos a gente consegue falar um pouquinho aqui, depois já tem que parar de falar e pôr música. Ó, então o que é a chave da vida? Veja o símbolo que está aí na frente de vocês. Essa chave da vida ela tem várias cores. A chave da vida dourada é de Ísis. Tem a chave da vida vermelha, que é de Hathor, né? Então tem a chave da vida verde, que é de Gaia. Então tem várias chaves da vida. Então hoje nós estamos trazendo a dourada. Então a dourada é de Ísis. Então nós vamos fazer um exercício fazendo a invocação dessa deusa, Ísis. Quem que é Ísis? Ísis, ela é a referência da Mãe Divina para os egípcios, assim como Maria é a referência da Mãe Divina para os cristãos, né? Então a gente tem essas referências no mundo. Então lá na China, por exemplo, no Oriente Médio, tem a sua referência de Mãe Divina, Kuan-Yin, por exemplo, né? Então a gente tem as referências de Mãe Divina em várias culturas, né? Então, por exemplo, na cultura grega, né? Então nós temos Hera, é uma referência de Mãe Divina. Dentro de uma perspectiva da Cabala, nós temos Ômega. Então são referências de Mãe Divina que a gente pode estudar. Então hoje a gente estuda a chave da vida nessa frequência da Ísis. E no meio da sessão, existe uma proposta. Não é obrigatório. Faz quem quer, tá? Não tem assim uma obrigação. Nós vamos fazer um exercício fazendo a invocação de Ísis. Então, se eu quero conhecer Ísis, então eu invoco ela. E como é que a gente faz essa invocação? Tem um texto que vocês estão vendo ali, né? Que fala Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Né? E daí eu vou falar e vocês vão falar na sequência. Vocês podem ficar sentadinhos mesmo, tá? Provavelmente eu vou estar ali sentadinho ou vou estar de pé aqui. Deixa eu ver onde que ficar melhor, né? Para ficar mais tranquilo nessa questão da gravação. E depois que a gente faz esse texto, aí nós vamos fazer um mantra, né? Esse mantra, ele vai estar na frequência de uma runa. Por que as runas são importantes? Então você vê que a gente está falando de várias culturas. Ó. Rúnica já é nórdico, né? É uma outra cultura. Então a gente já tem aqui a chave da vida na frequência de Ísis, que é egípcia, e vamos trazer uma runa que está na frequência dos nórdicos. Quer dizer, então você não tem nenhum campo que a gente não possa estudar. A gente pode estudar todos os campos, tá? Então essa runa, ela exige uma postura, que é essa postura aqui, ó. A gente fica aqui com o pezinho junto e coloca a mão assim, tá vendo? E daí nós vamos fazer um mantra. O que é um mantra? Mantra é uma palavra de poder. O mantra é ao mesmo tempo uma invocação. Então, que mantra que é esse? É Ísis. Ísis. Aí eu completei o nome de Ísis. Eu fiz uma vez, tá? Então eu faço 2 vezes Ísis. Aí eu completei uma vez, tá? Então nós vamos fazer o mantra Ísis 7 vezes. Quando a gente faz o mantra Ísis 7 vezes, então essa deusa, né, Ísis, se faz presente aqui e ela vai nos ensinar. Essa aqui é a perspectiva que a gente tem, tá? E ela como uma representante da Mãe Divina. Então, de certa forma, é uma sessão de Mãe Divina, tá? Uma sessão de Mãe Divina, só que nessa frequência. E daí ela vai nos ensinar para que serve esse símbolo aí, ó. Essa é a expectativa, tá? Se vocês vão chegar nessa visualização ou não, depende de cada um. Mas pode ser que vocês cheguem. Esse símbolo que está aqui, que é a chave da vida. Por que ela é chamada de chave da vida? Porque é uma chave mesmo. Está vendo aqui a parte de cima? Você pega assim, né? Pega e você vai colocar numa fechadura. E ali você vai abrir algo. O que você abre com a chave da vida? A sua vida. Os seus arquivos. Então, coisas que de repente você ainda não visualizou, você vai poder visualizar hoje. Então, daí essa forma, né, de a gente atuar na frequência nos permite compreender essas coisas. E como é que eu vou saber na hora que vai usar ou que não vai usar? Na sua visualização, ela vai vir na sua mão. Tá? A chave vem assim na nossa mão. E vai ter alguma coisa na sua frente, por exemplo, uma porta, um baú, alguma coisa assim. Tá? Você pega a chave, coloca ali e abre. E normalmente você abre assim, ó, você coloca aqui e gira para dentro. Tá? Coloca assim e gira para dentro. Esse é o movimento que você faz com essa chave.
essa guiança é interna. Você intuitivamente vai saber o que fazer, porque a Isis vai estar te ajudando ali naquele momento. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Por que a gente faz um exercício no meio da sessão? Porque nós queremos que a sessão tenha uma elevação. Então, a sessão com a ayahuasca, ela vai seguindo num patamar, numa determinada vibração. Quando toca um sino, nós queremos que ela vá mais alto, que a gente explore mais o nosso campo interior. Aí nós fazemos esse exercício para dar esse ganho, certo? Lembrando que o exercício é livre, eu vou convidá-los para fazer, se vocês quiserem fazer. Então, a primeira parte a gente vai fazer sentado, né? Eu falo, vocês falam na sequência. E a segunda parte é para quem quiser e puder, né? Porque às vezes a pessoa não consegue levantar, né? Lá na outra sessão de São José tinha gente que não conseguia ajoelhar, estava tudo bem, não tem problema. Então, para aqueles que quiserem e conseguirem, aí a gente vai usar essa postura, né? Calcanhar junto, bracinho para cima, e vamos usar esse mantra. Tá? Isso aqui é bem rápido, assim, é coisa de 5, 10 minutos, a gente conclui, voltamos para dentro de nós e segue as músicas. Tá bom? Bom, pessoal, então, eu vou colocar umas músicas agora para vocês. Vocês querem fazer perguntas? Tá tudo bem? Já está chegando a borracheira? Já estão sentindo, assim, né, essa percepção ou não? Daqui a pouco chega. Um pouquinho antes do exercício, eu vou acompanhando ali pelo computador, uma ou duas músicas antes, eu vou convidar vocês novamente para beber o chá. Aqueles que não estiverem sentindo nada, bebe mais meio copinho. Tá? E assim nós vamos fazendo até vocês encontrarem um ponto ótimo, que é aquele ponto que vocês vão estar na experiência. Tá certo? Mas por enquanto, vamos ficar com essa dose e vamos ver o que acontece. Daqui a pouco a gente convida vocês de novo, tá? Tranquilo, pessoal? Nenhuma pergunta? Então, até daqui a pouco. Lembrando que o exercício é livre. Se vocês quiserem fazer seguindo a folhinha, tudo bem. Se vocês quiserem fazer de olho fechado e acompanhando a experiência, tudo bem também. Certo? Só vou conferir a câmera ali para ver se está tudo legal. Bom, então, o que é esse exercício? É basicamente uma invocação. Então, a gente invoca a Mãe Divina Isis para a gente perceber ela, senti-la nessa presença. Sentir essa presença aqui nesse ambiente. E a gente pede também a possibilidade de usar a chave da vida. Daquela forma que eu ensinei para vocês. Se vocês olharem ali para o símbolo, vocês vão ver que é bem uma empunhadura. Você pega, coloca ali no arquivo e abre. Pode aparecer para vocês esse tipo de experiência. Aí pode usar a chave da vida. Bom, agora que estamos todos aí, então tem duas formas de vocês fazerem exercício. Olho fechado e falando logo depois de mim. Ou vocês seguindo pela folhinha também, acompanhando, mas sempre falando logo depois de mim. Tá bom? Eu falo, vocês falam na sequência, em voz alta mesmo. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar. Uma forma bem tranquila, né, de vocês fazerem esse exercício é deixar o calcanhar junto. Quem tiver com a folhinha, tudo bem. Quem não tiver com a folhinha, deixa as mãos bem suaves sobre a coxa, assim. Aí vai fazer uma energia fluir. Então vamos lá, começando. Sinta no coração de vocês se vocês querem fazer o exercício. Muito importante essa consulta íntima. Tá? Sinta no coração de vocês, sinta o íntimo. Sinta a presença, essa presença divina de cada um. E sinta se você quer fazer exercício. Lembre-se que o exercício é livre, não tem nenhuma obrigação de fazer. Isso. Agora, então, nessa frequência, nessa sintonia, né, com o nosso próprio íntimo, com a nossa própria divindade, a gente vai fazer o exercício. Começando, então. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Peço de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o ser que eu sou, a permissão para utilizar
A chave da vida. a chave da vida, Aqui e agora. aqui e agora. Suplico, Suplico, Mãe Divina, Mãe Divina, sua intercessão, sua intercessão, junto ao Espírito Santo, junto ao Espírito Santo, seu esposo, seu esposo, para trazer para trazer clareza, clareza, compreensão, compreensão, liberação, liberação, transmutação transmutação e o despertar e o despertar da minha consciência da minha consciência para o processo para o processo que estou realizando agora. que estou realizando agora. Excelente. Sinta essa presença da Mãe Divina. E agora, para aqueles que quiserem e puderem, a gente vai se levantar e fazer aquela postura. Tá? Então, essa é a postura, calcanhar junto. Levante os braços, não junta as mãos, deixa lateral. Tá? Isso, correto. Então, essa é a runa Is e o mantra é Isis. Vamos lá, então. Nós vamos fazer 7 vezes. Junte os braços agora. Primeiro o esquerdo, depois o direito. Essa é uma postura antiga, né, egípcia. E sinta a presença de Isis no seu coração. Isso, primeiro o esquerdo, depois o direito.
Sinta que Isis vai te guiar. Então nós fizemos a invocação, Isis é uma mãe divina, egípcia, e ela vai te guiar no processo de aprendizado. Ela traz na sua mão a chave da vida dourada. Agradecemos de coração essa presença. É isso. O exercício está concluído, podemos sentar e agora segue as músicas. Grato por vocês participarem do exercício. Aqueles que quiserem, né, beber mais chá, que sentem essa necessidade. Apesar que a gente bebeu agora é pouco, mas se tiver necessidade, se não tiver tendo nenhum tipo de experiência, pode beber. Vai ter outra? Vai. Daqui a pouquinho a gente chama, tá? Bom, então, vamos lá, vamos seguir com as músicas. Olha, plagiando uma amiga nossa, gente, que sessão, hein? Que sessão, hein? Espetacular. Realmente, energia intensa, né? Aí, olha lá, tem gente pedindo bis aqui, né? Tá bom? Tá ótimo. Mas eu acho que a gente teve realmente uma sessão muito bonita, com muita energia. Acho que por um momento eu vi a visita aí da Misericórdia que teve aqui passeando, né, para nos ajudar em vários processos, de todos que estavam aqui presentes, né, bastante profundo, sempre muito bonito, sempre muito amoroso, né, esse processo da misericórdia. Eu espero que todos tenham aproveitado muito bem esse momento, né, que nós vivemos aqui, que são momentos únicos, que acontecem de tempos em tempos, né? Mas com uma energia fantástica, e que a gente possa, pouco a pouco, sair, né, daqui com dessas experiências de uma outra maneira, né? Diferente daquela quando a gente chegou aqui e vai levar adiante, né? Então que a gente possa, pouco a pouco, mudar as nossas perspectivas, o nosso olhar para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, fazer os nossos processos, encarar as nossas realidades, né? As verdades ou não, mas que a gente possa encarar a luta aí do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, e essa sessão realmente ajuda profundamente a gente a viver uma outra experiência, viver momentos diferentes na nossa jornada, que é isso que a gente quer. Então, agradeço a todos essa formação da egrégora que aconteceu aqui, aos nossos amigos aqui, especial de Londrina, muito obrigado pela presença de vocês, né? Sempre muito especial, né? E que aconteça sempre, né? Casal, Ítalo, amigo aí, que possa estar cada vez mais presentes aí, né? Nessa jornada da gente. Agradeço especialmente a vocês. E agradecendo, obviamente, aqui ao casal, ao Gilberto, Elisângela, né, pela presença deles, de estar lá em Londrina aqui também, como um orientador, como tudo aquilo que você tem nos passado e nos ensinado na jornada. Um agradecimento especial, né, de irmão para irmão aí, que é muito importante. E deixar realmente o meu agradecimento especial a todos os presentes. Eu vou passar a palavra aqui para o Gilberto. Pessoal, eu vou falar daqui. Todos me escutam bem aí? O professor às vezes fala alto, né? A gente nem percebe, né? Mas a gente acabou acostumando a falar alto por causa da profissão, então acho que chega até aí. Tá chegando aí, Maria? Beleza, então. Olha, quero agradecer também de coração a presença de todos vocês. Para mim, é uma honra vir aqui servir, que é meu papel. Eu venho aqui e eu sirvo, né? Faço esse trabalho de servir. Então, quero agradecer de coração, Fábio e Michele,
assim, pessoas extraordinárias que recebem a gente dentro da casa deles, né? Eles dão tudo pra gente não precisa se preocupar com nada. É um espetáculo. Então eu agradeço assim de coração essa parceria que nós estamos fazendo, né? Esse momento especial que nós estamos vivendo, né? O Fábio e a Michelle entenderam a proposta, praticam essa proposta, eles vivem isso que nós estamos vivendo aqui, eles vivem lá na casa deles, eles vivem com os filhos deles, eles vivem no trabalho deles, né? Então, a sessão de Ayahuasca, ela não fica reservada só a esse momento, ela se estende. Isso é importante, tá? É importante a gente entender. Então, agradeço, né? Muito, muito, muito grato de coração. Quero agradecer também a Letícia e o Ítalo pela presença, né? Essa presença deles hoje é muito importante. Por quê? Porque nós estamos concluindo um ciclo. Não sei se vocês perceberam ou sentiram isso aí no coração de vocês. Nós estamos concluindo um ciclo, né? Nós temos mais uma sessão lá na cidade de Cambé, próximo a Londrina, que é a Templo de Alden, daí a gente conclui. Aí nós vamos estar prontinhos para o jejum, que é um jejum realmente diferenciado. São 70 pessoas que vão fazer jejum, é algo extraordinário. E daí, se vocês me permitirem, quero falar um pouco sobre isso, né? Então, a Letícia e o Ítalo são as pessoas que fundaram o Ayacer, né? Então eles são os iniciadores lá naquela região, né? O Ayacer é uma instituição totalmente regulamentada, com tudo certinho, CNPJ, tudo organizado, e que mobilizou uma energia, né? Em vários locais. A Letícia começou numa chacrinha pequenininha, passou por uma chacrinha um pouco melhor, de repente ela achou uma chácara top, com 2 barracões enormes, e lá nós conseguimos, né? Conseguimos, claro que isso não é uma coisa que é uma pessoa que faz, é um grupo de pessoas que faz. Então esse grupo de pessoas que formam o Ayacer conseguiu estabelecer o que nós chamamos de espaço sagrado. O que é um espaço sagrado? É um local onde as pessoas vão para aprender e fazer jejum. Não é aquilo que está na Bíblia, jejum e oração? Né? Então é isso, né? Jejum e oração. Então a gente vai lá para aprender, utilizando um recurso, que é a Ayahuasca. Então a gente usa esse recurso, a gente aprende, né? E também vamos lá para fazer jejum, que é o que vai acontecer aqui em janeiro, que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Então, agradeço de coração a presença de vocês, realmente muito importante mesmo, né? Essa vinda para cá, né, coroando esse momento, né? E essa foi assim, né, esse momento foi muito interessante, né? Que hoje eu tive a oportunidade de ver 2 mestras conversando, né? Daí eu falei, ai, que legal, né? Isis e Hathor batendo o maior papo, assim, né? E as duas lá, papapá, eu falei, ai, que legal, né? 2 mestras conversando e elas me permitindo que eu escutasse o bate-papo delas, né? Achei o máximo, né? Entendeu? Muito legal mesmo. E nós tivemos aqui também, né, a presença de 7 mestras, além de Isis e de Hathor, nós tivemos outras mestras que estão, vamos chamar de representantes da Mãe Divina, mestras, poderia até, né, numa perspectiva mais alta, elevada do ser que elas são, chamar até de deusas, né? Então essas mestras, elas estão nos auxiliando. Por exemplo, Gaia, que trouxe uma chave verde, né? Ela esteve presente aqui. Isis fez o que pôde, né? Até uma determinada altura da sessão, ela fez o que pôde, auxiliou todos nós, guiou todos nós com a chave dourada, mas aí veio o Ômega, hierarquia, né? Quando o Ômega chegou, Isis falou, chegou para mim e falou, eu fiz o que eu pude, mas a hierarquia agora é com o Ômega. Eu falei, tá tudo bem, né? Foi mais ou menos ali quando estava faltando 1 hora para finalizar a sessão, né? Daí houve essa mudança né? Essa mudança de vibração, né? Aí a Mãe Divina Ômega trouxe arquivos mais profundos, entendeu? Né? Então aí esses arquivos mais profundos que a gente foi trabalhar. Então ela tem essa potência, né? Mas além dessas, nós tivemos a Atena também vindo aqui, nos auxiliando. Uma deusa que é pouco conhecida, ou uma mestra que é pouco conhecida, chama Amazonas. Olha que interessante, né? Amazonas. Uma outra que chama Clara, né? Então, essas mestras passaram por aqui e fizeram o seu trabalho, fizeram tudo que pôde para a gente, né?
A ômega, ela é a mesma era. Então, ômega numa leitura, era numa outra leitura. Então, essa senhora, né, do universo, né, que era, no caso, esposa de Zeus, né, ômega, esposa de Alfa. Né, então, essa perspectiva. E nós podemos chamá-la também, na perspectiva egípcia, de Nut. Né, ela também tem essa perspectiva. Então, é uma mestra assim, do mais alto nível. Bom, agora a questão do jejum, porque pode ser que alguns de vocês estejam interessados. Né? O que vem a ser jejum e para que ele serve? Por que nós estamos ali convidando essas pessoas para fazer o jejum? Tem uma explicação e na sessão de hoje aconteceu algo ligado a isso. Por isso que eu vou trazer essa informação para vocês. 70 pessoas, 7. Nós temos lá, né, essa proposta de trazer 70 pessoas, de levar 70 pessoas até o Ayacer. Então, nós temos um número 7 aí, 7, organização, 7 chakras, né, assim, 7 corpos, para quem estuda um pouco desse assunto. Então, nós temos um número de organização. Então, 70 pessoas é um número de organização. E 70 pessoas fazendo jejum, então vai envolver uma organização que não é mais local. A organização não é mais local. Nós tivemos 33 pessoas em 2022, 50 pessoas em 2024 e agora 70 pessoas em 2026. Essa estrutura cresce e ela se torna, então, planetária. Então, esse jejum que vai ser feito, ele tem uma conexão com todo o planeta. E o que foi tão importante hoje? Inclusive que foi a mestra Isis que guiou o processo, foi que nós precisávamos abrir a porta do mundo. Algumas portas a gente vem abrindo, e aqui na cidade de São Roque, na frequência, né, do João Batista, né, de São Paulo. Então, assim, para quem não sabe, quem está chegando hoje, cada mestre tem uma região para cuidar. Quem que cuida da Grande São Paulo, esses 15 milhões de habitantes? É um mestre chamado João Batista. Você vai chamar João Batista? Aquele que batizou Jesus? No mundo humano, ele era chamado de João Batista. No mundo espiritual, ele é chamado de Senhor Maitreya. Né? Então, o Senhor Maitreya é que cuida dessa região aqui. Então, é um mestre de grande envergadura espiritual. Né? Então, esse mestre, né, por conta dessa capacidade, nos permitiu chegar até essa porta do mundo. Por quê? Porque os conhecimentos que estão sendo entregues aqui, em São Roque, são os mesmos que estão sendo entregues lá em Cambé, Londrina, são os mesmos que estão indo para Curitiba, são os mesmos que vão se estender para o Brasil todo. Né? Mas eles precisam ir além disso. Eles precisam ir para o mundo todo. E a porta foi aberta hoje, essa porta do mundo. Então, Isis nos conduziu até essa porta. Claro que a gente fez um trabalho antes. A gente precisou visitar Sírio C, né, para dar uma limpada nos arquivos lá. Mas a gente chegou. Chegou lá, chegamos nessa porta. Adivinha? 2 guardiões. Ou melhor, 2 guardiãs. 2 guardiões dá pesado, assim. A gente sabe? Aquelas guardiões que são, assim, jogo duro. Bom, alguns o nome vai representar alguma coisa, outros não vai representar porque não tem o conhecimento, mas se estudar vai chegar lá. Né? Quem são essas 2 guardiões mundiais? Lilith e Nahemar. Velhas amigas, né? Velhas amigas. E aí nós precisamos enfrentar as 2 para poder abrir essa porta. É claro que o enfrentamento foi feito por 3 mestres. Quais são eles, né? Hermes, Serapis Bey e Osíris. O detalhe é que é um só. Esses 3 mestres, eles são distintos, mas eles são um. É o mesmo ser que fez esses 3 papéis. Mas naquela dimensão, eles se manifestaram em 3, porque tinha 3 pontos frágeis no anel que era para quebrar, chamado pontos de aglutinação. Então, existe uma forma da gente quebrar coisas no mundo espiritual. Travas, bloqueios, abrir portas. E essa porta tinha 3 fechaduras, ou 3 pontos que precisavam ser tocados simultaneamente para poder abrir a porta do mundo. E só esse mestre, com as suas 3 características,
as suas 3 mestrias, por isso que é Hermes, o Trismegisto, né, é que tocou esses 3 pontos e aí a porta se abriu. Então essa abertura, né, essa abertura mundial que a gente vai concretizar no jejum, porque o jejum é para isso, a gente vai lá, ela abriu hoje. Muito interessante o processo, né, dessa abertura, porque já no momento que fez a abertura, já me colocaram no futuro, eu já estava lá dentro do jejum. E eu vi os guardiões, me falaram até o nome das pessoas que vão me guarnecer, são 4 mesmo, a maioria acertou. Então, você vê como é que esse mundo espiritual, ele é incrível, assim, sabe? Ele é extraordinário. E o que a gente precisa entender, e isso é importante, principalmente para os que estão chegando agora, que o que vocês viram aí é real, tá? Só que está numa outra dimensão. E você pode movimentar essa dimensão. E quando você movimenta essa dimensão, isso aqui passa a ser o resultado. Corpo físico é resultado dessa dimensão que vocês acessaram. Esse é o diferencial entre a leitura que a gente faz da ayahuasca e a leitura que outras pessoas fazem da ayahuasca. Gente, essa coisa de abrir arquivos, né? Essa coisa de abrir arquivos, pra gente que já está nessa há 20 anos, virou arroz com feijão, assim, né? A gente sabe abrir arquivo, a gente sabe limpar, é tudo muito rapidinho. Mas, mesmo que venha o maior de todos os mestres, nada pode fazer para aquele que não quer fazer. Entendeu? Então, assim, só é permitido ajudar quem quer ser ajudado. Vocês entendem isso? Só é permitido ajudar quem quer ser ajudado. E daí ele abriu um arquivo, a gente limpou, daí ele estabilizou. Eu sentei lá. Aí veio outro arquivo. Aí eu perguntei, quer abrir esse também? Ele falou, não quero. E daí, então, ele que colocou a vontade dele, a palavra dele é que conta. Isso, mas assim, o processo precisa ser respeitoso, entende? Então, essa forma como a gente bebe a ayahuasca aqui é um processo amoroso, respeitoso. Cada ser que vocês são precisa ser respeitado na íntegra. Se vocês falarem sim, é sim. Se vocês falarem não, é não. Porque vocês são os senhores do universo de vocês. E aí, o que é abrir um arquivo, para a gente entender esse cenário? É um momento muito difícil da existência dele, que não precisa ser dessa vida, pode ser de outras. Inclusive a pessoa que eu fiz uma pergunta, né, sobre uma determinada pessoa, ele falou, não, já morreu. Eu falei, para nós não faz diferença se está vivo ou se está morto. O resgate é o mesmo. E ele não quis abrir. Tudo bem, tá tudo bem, né? Mas se ele quiser abrir, eu corro lá e a gente abre rapidinho, né? Mas deixa ele seguir. Detalhe importante sobre essa coisa de abrir arquivos. Qualquer um pode aprender. Não é um sujeito que ele é especial, entendeu? Não. Qualquer um pode abrir arquivo. Inclusive, isso já está escrito. Você tem um decreto para abrir arquivo. Decreto do resgate, abre arquivo. Né? Então, você tem à sua disposição esses instrumentos. Então, faz parte do meu papel, para quem está me conhecendo hoje, né? Faz parte do meu papel trazer instrumentos para o mundo para que aquele que quiser o seu próprio processo de mudança interior, ou que a gente chama de processo de ascensão, faça essa movimentação de energia dentro de si mesmo. Então, o meu papel é esse. E também esse papel da gente servir a ayahuasca, porque o nosso mundo é tão material, tão denso, que a gente se perde nele. Vocês já perceberam o tanto de horas que a gente trabalha? A gente se perde nesse tanto de horas que a gente trabalha, né? Quando que a gente tem um tempinho para olhar para nós? Né? Para olhar para o nosso interior? Né? Às vezes a pessoa precisa vir de longe, né? Para aqui, beber um pouquinho de ayahuasca, né? Igual a gente também veio de longe. Né? Para a gente poder conduzir esse processo e a gente ter aqui 3 horinhas de olhar interior. Né? Então, esse olhar interior é o que vocês vão levar para a vida de vocês. Isso nós chamamos de auto-observação. Então, você observa e você produz mudanças. Observa e produz mudanças. Observa e produz mudanças. Ou seja, faz uma transmutação.
Basicamente é isso, pessoal. A chave da vida, né? Essa chave dourada que que a gente trouxe para vocês. Então, ela é uma característica de Ísis. Ísis é uma mãe divina numa leitura egípcia, porque a mãe divina pode se manifestar de muitas formas. Maria, por exemplo, né? É uma forma, Kuan é outra forma, Mestra Nada é outra forma. E aí tem Hera, né? E assim, a gente tem muitas formas, né, de manifestação da mãe divina. E Ísis, então, é uma das formas dela. Né? Quando a mulher, isso falando agora especificamente da mulher, quando a mulher aprende o que é alquimia sexual, isso está no meu livro, tá? Se vocês tiverem interesse, aí vocês podem pesquisar sobre isso. Tá? Quando a mulher aprende, né, o que é isso, ela se torna uma filha de Ísis. Essa é a nomenclatura que a gente tem. Tá? Nos mundos superiores tem essas hierarquias e esses nomes que são dados. Você aprendeu? Que bom. Quando a mulher quando ela aprende sobre isso, né, então ela é uma filha de Ísis. Quando ela se casa e tem o seu companheiro, o seu marido, né, então daí essa mulher vai trabalhar, e olha lá o que eu estou falando, é ela que está trabalhando, tá? Porque normalmente os maridos são tudo bebezão chorão. Porque eles nascem assim, os maridos, né, os homens, eles nascem assim, né, eles nascem bebezão chorão. E daí essa Ísis vai conduzindo o processo, entendeu? Ela vai conduzindo o processo e vai transformando aquela criança, o menino Horus, vai transformando num homem adulto. Precisa de uma paciência absurda, sabe? Então, meus parabéns ali. Ele quer abrir o arquivo. Ele quer abrir o arquivo? Eu vou concluir a minha fala aqui, né? Conseguiu. Nessa hora, porque era o que eu estava tentando, ou melhor, o Hathor estava tentando conversar com o Isis também, sobre essa parte, porque Hathor também é um alquimista. Como é que se encaixa essa relação de mãe divina, representante mãe divina, para Hathor especificamente? Porque as duas parecem ser iguais. Elas são idênticas. Com pequenas variações, mas são mães divinas, né? Quando a gente olha para os mestres, é difícil você distinguir qual raio, né? Por exemplo, Saint Germain e Jesus é muito próximo, assim. Teve uma vez que eu estava conversando e eles tiraram o maior sarro de mim, assim, né? Porque eu não sabia direito com quem que eu estava conversando, assim, né? Se era o Saint Germain ou Jesus. Porque estava muito... uma sintonia precisava ser muito fina, assim, né? Daí eu vi um cavanhaquinho, assim, né? Falei, Saint Germain. Né? Aí eu vi pelo cavanhaque. Então, as sintonias, o mundo do Cristo não tem o ego, então daí você precisa ter uma percepção muito fina com quem você está conversando. Mas a conversa entre Ísis e Hathor era justamente isso que eu estava falando, que precisa de uma paciência, né? Precisa conduzir o homem dentro do seu processo de ascensão. E esse conduzir é como conduzir a criança. Entendeu? Então, você vai precisar olhar, né, na sua experiência, você vai precisar olhar para esse menino Horus que está nascendo. Então, essa era essa conversa entre Ísis e Hathor. E Ísis estava dando umas dicas lá, entendeu? De como é que a coisa podia fazer, né? Então, aí, né, só para concluir essa ideia que eu vou atender o rapaz lá, quando essa filha de Ísis, quando ela conclui o seu processo com o seu marido, ela se torna a própria Ísis. Ou seja, Ísis é um título. Ísis é um título concedido àquela mulher que autorrealizou um homem. E ela faz isso com amor, né? E eu não estou falando de amor platônico, tá? Eu estou falando de amor físico. É homem e mulher, amor físico. Ela faz isso com uma paciência incrível, ela faz isso com alegria, mesmo que às vezes seja difícil, né? Ela faz isso muitas vezes puxando a orelha, dá cada puxão de orelha. Ela faz isso com a varinha da Mãe Divina. A varinha da Mãe Divina, ela virou tradição lá no Aesir, né? Então, às vezes, ela pega firme. E daí o homem, ele precisa entender o que a mulher está fazendo. Se ele não entender o que a mulher está fazendo, ele se perde no jogo egóico dentro dele.
Então a mulher é a treinadora. Olha, vamos entender aqui a palavra de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. E para a gente conseguir entender essa frase, que bom. Já vamos abrir esse arquivo aí. Relaxa, que ele já está no ponto. E para entender essa frase, precisa de uma outra frase de um outro mestre, o mestre Hermes, que está escrito no Templo de Luxor. É uma cidade muito bonita que a gente visitou, é espetacular, né? Então, na frase no Templo de Luxor, tem lá: o corpo é a casa de Deus. Olha que interessante, junte as duas frases agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e o corpo é a casa de Deus. Então, quem que você ama primeiro? Evidente, entendeu? O seu Deus interior. Agora vamos para a segunda frase de Jesus: ao próximo como a si mesmo. Quem que é próximo? Pensa, quem é casado? Quem que é próximo? É quem dorme do seu lado. Não é? Então, então para a mulher é o homem e para o homem é a mulher. Então, o que Jesus estava ensinando? Alquimia pura. É que o povo não entendeu. Entendeu? O povo não entendeu o que ele estava falando. Então, daí meu papel também é de tradutor. Eu pego lá o ensinamento do mestre e trago de uma forma mais palpável para a gente, entendeu? Pessoal, agradeço assim, de coração vocês por participarem. Muito obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade também. Alguma pergunta? Não, então... Valeu. Vamos abrir o arquivo.